Esse casal alugou um rancho para passar sua lua de mel, e essa foi sua pior escolha. Em 12 de setembro de 2017, August e Aline foram para o rancho. No dia 13, algo bizarro aconteceu. Os eletrônicos falharam à noite. Animais ficaram estranhos. O celular perdeu totalmente o sinal. E o mais bizarro, pela manhã, os dois acordaram com várias marcas pelo corpo. Aline, com medo, queria voltar para a cidade. Mas August tinha pago muito caro pelo local. Na outra noite, uma luz muito forte invade a janela do quarto. August manda Aline não sair do quarto. Pega uma espingarda e desce, avistando muitos seres pequenos. Passando pelo lado da casa, Aline grita. August volta correndo. Ela havia desaparecido. Quando aquilo o ataca, ele disse que acordou em um lugar diferente. Uma sala que parecia ser de hospital. Desesperado, ele gritou por Aline. Ele acordou em sua cama ao lado dela. Sua esposa dormia tranquilamente. Acalmando ele, ela disse que foi só um pesadelo. O diabo quer sua alma. O homem riu quando uma senhora falou isso para ele. Até que uma noite ele recebeu uma ligação de um número. Do outro lado, uma voz rouca e grave que disse: "Você me chamou por tanto tempo. Agora eu vim te buscar." Esse era um homem que sempre que alguma coisa dava errado, chamava pelo nome da desgraça, inferno. Até que certo dia na rua, uma senhora parou na frente dele e falou: "Por que você tanto me chama?" Ele riu e ficou sem entender nada. Em casa, de madrugada, o celular tocou às 3 da manhã. Era um número desconhecido. "Você me chama tanto e agora eu que não vou te deixar mais em paz." Ele achou que era trote, mas o telefone continuou tocando. De novo e de novo. Pela manhã, quando saiu de casa, a mesma senhora estava lá, parada do outro lado da rua, observando, sorrindo. Naquela noite, às 3 da manhã, o telefone tocou outra vez. Quando ele atendeu, a tela do celular mostrou o número do próprio aparelho. E a voz disse: "Olhe debaixo da cama." Ele abaixou devagar e viu a mesma senhora com os olhos completamente negros e o rosto retorcido. E então o telefone parou de tocar, para sempre. Se um dia você pegar um ônibus e sentir que algo está errado, desça na mesma hora. Essa mulher, esperando um ônibus no ponto, achou uma moeda antiga no chão e colocou no seu bolso. Pegou o ônibus e pagou junto com aquela moeda antiga. Quando ela entrou, sentiu algo diferente. O ar estava frio. Ela sentou-se e viu que todos dentro do ônibus estavam de cabeça baixa. Descendo na próxima estação, não havia ninguém lá. A estação que sempre estava lotada estava vazia. Tudo muito diferente. Ela continuou andando, sem encontrar nenhuma pessoa, até que avistou um senhor sentado em um banco. Parou para falar com ele. De cabeça baixa, ele disse: "Você não é daqui? Pegue o ônibus de volta. Se eles te ver, algo de ruim pode acontecer." A mulher, sem entender nada, pergunta: "Eles quem?" Nessa hora, o senhor se vira para ela, com o rosto todo deformado. Aquilo certamente não é desse mundo. Ela, assustada, correu e subiu as escadas, encontrando seres muito diferentes. Eles começaram a gritar e correram atrás dela. A mulher, desesperada, foge, até que ela vê o mesmo ônibus se aproximando. Ela entra no ônibus e respira aliviada. Tudo parece voltar ao normal. Quando ela desce na estação, agora com pessoas caminhando, ela vê o mesmo senhor sentado no banco. Até que ele se levanta e pega o mesmo ônibus que ela desceu. Você sabia que em 1975, Travis Walton, trabalhando como lenhador em uma floresta no estado do Arizona, ele e seus colegas avistaram um OVNI? Curioso, Travis correu em sua direção. Quando aquilo lançou um feixe de luz que o atingiu, os amigos fugiram pensando que Travis estava morto. Mas ao voltar ao local, não encontraram o corpo. Após dias de buscas com cães farejadores e helicópteros, Travis apareceu cerca de 48 quilômetros do local ocorrido, exatamente 5 dias e 6 horas depois, vagando sem roupas pela beira da estrada. Travis fez uma ligação de uma cabine telefônica para sua irmã. Relatou que acordou dentro de uma sala que não era de um hospital convencional. Ele descreveu seres que o examinaram como criaturas pequenas, carecas, de olhos grandes e feições que o assustaram, submetido a exames físicos e psicológicos. Disse que se deparou com outros seres que pareciam ser humanos, mas tinham uma aparência estranha e sem vida, com olhos totalmente escuros e vazios. Essa foi uma história verdadeira que inspirou o filme Fogo no Céu de 1993. E você, o que faria se estivesse no lugar de Travis? Este rapaz fez um ritual macabro e invocou o temido homem da meia-noite. À meia-noite, ele escreveu seu nome no papel e passou por debaixo da porta da frente e acendeu uma vela em cada cômodo da casa. E o jogo começou. Só haviam 2 regras para sobreviver. A primeira, onde a vela se apagasse, ele não poderia ir. E a segunda, ele tinha que se manter vivo e a salvo até as 3 da manhã. No começo, ele achou que era só uma lenda, até que começou a escutar passos pesados pela casa e, finalmente, a primeira vela se apagou. O quarto dos pais estava agora proibido de entrar. Às 1h58, ele começa a escutar um assobio sinistro e a segunda vela se apaga. Ele correu para a cozinha. Agora tinha apenas a cozinha e seu quarto como refúgio, mas mal teve tempo e a vela da cozinha vacilou. Ele correu para o quarto. Tentou acender as luzes e nada mais funcionava. O relógio está marcando 2h34 em pânico total. Ele quebrou a regra. Pegou a vela na mão e tentou sair de casa. A porta da frente estava logo ali. Mas quanto mais andava, mais a porta ficava longe. Ele começou a correr, até que sua última vela se apagou.
Você acredita no inferno ou que milagres podem acontecer? Esse homem quis desafiar um milagre. Ele foi para a igreja, onde tinha uma estátua no altar. As pessoas falavam que ela chorava sangue. Entrando pela janela à noite, ele pegou a estátua e a quebrou, rindo e profanando aos deuses, dizendo que tudo isso era uma farsa. No baile confessou ao amigo o que tinha feito. De madrugada acordou com a sede, que nenhuma água podia saciar. Seus olhos ardiam, desesperado e arrependido, até que em um momento seus olhos começaram a sangrar. Ele sentiu um calor, como se estivesse no inferno. Sangue escorria por toda parte. Ele tentou gritar, mas o calor secava por dentro, enquanto via sua vida inteira se esvaindo. Exploraram um cemitério de madrugada para gravar um vídeo, até que a garota mais nova do grupo acaba chutando uma lápide antiga e fala: "Isso é para o morto acordar!" Continuando a exploração mais a fundo, eles escutam um barulho. Havia algo atrás deles. De relance na câmera da menina, ela viu algo vindo em sua direção. Eles correram cada um para um lado, se separando no cemitério. Os dois amigos voltaram na direção da saída e se assustaram quando viram que o túmulo que a menina chutou estava aberto, como se algo tivesse saído de dentro. Horrorizados, eles correm e encontram a saída. A menina se escondeu dentro de uma capela, até que algo a encontrou. Minutos depois, os amigos encontram um carro e pedem ajuda. Eles explicam o que aconteceu. E mesmo com medo, eles voltam com um casal que estavam no carro. Quando eles veem a lápide que a menina chutou, a lápide estava normal, como se nunca tivesse sido mexida. Eles procuraram por cada canto do cemitério e em cima do túmulo só estava o celular da garota, que nunca mais foi encontrada. Em 1864, 3 fazendeiros, Sebastião, Antônio e Joaquim, se juntaram para caçar algo que estava matando seus animais. Dias antes, todo o gado foi massacrado por uma força desconhecida. Testemunhas falavam sobre um lobo correndo em 2 pernas. O trio montou guarda na floresta. Sentados em volta da fogueira, Antônio contou uma história. Sua avó dizia que havia um homem naquela cidade que era o 7º filho homem de uma família humilde. Em uma noite de lua cheia, todos os seus familiares foram brutalmente assassinados e só o menino sobreviveu. Desde então, há relatos de um lobo que aparece nas noites de lua cheia. Os amigos riram, achando que só estavam caçando um animal. Afinal, haviam muitos lobos naquela floresta, mas Antônio estava preparado com uma faca e balas de prata. De repente, eles escutaram um uivo. Todos entraram em prontidão. Sebastião, o mais velho, se afastou da equipe, até que escutaram um grito de socorro. Antônio estava preparado, mas Joaquim estava paralisado pelo medo. Algo subiu na árvore e pulou em cima de Joaquim. Antônio começou a atirar desesperadamente, mas nada parecia acertar a coisa. A criatura pulou em Antônio. Ele puxou a faca de prata, acertando-a no alvo. Antônio correu sem olhar para trás. Pela manhã, ele voltou com reforços. Quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Joaquim e um pouco mais distante o corpo de Sebastião, com a mesma faca de prata fincada em seu peito. Você trabalharia em um local que tem fama de ser assombrado? Várias pessoas que trabalhavam nesse necrotério diziam que escutava a porta se abrindo, som de passos e pessoas conversando. Certa noite o zelador viu uma das gavetas se abrir sozinha. Ele pensou que poderia ser um colega pregando uma peça, mas não tinha como. Era seu turno na madrugada. No local a gaveta estava aberta, som de passos ecoavam pelo corredor. O medo veio quando ele ouviu uma voz falar: "Eu ainda não posso ir. Meus filhos estão sozinhos." Ele correu para olhar as câmeras e viu uma mulher andando pelo corredor. Como um bom protagonista de filme de terror, decidiu ver o que estava acontecendo. As luzes começaram a piscar, gavetas batendo. Só com a lanterna na mão encontrou a mulher sentada chorando, repetindo a mesma frase: "Eu só quero ver meus filhos, nem que seja pela última vez." Ele falou que ela não poderia estar ali. A levou até a saída. Na porta ela entregou um papel. Era uma carta para os filhos dela. Pela manhã ele contou pro amigo o que aconteceu, mas nas câmeras só mostrava ele conversando e andando sozinho. Sem acreditar, ele colocou a mão no bolso e a mesma carta estava lá. Imagine um ser maligno e perverso, ao ponto que até o pior dos demônios pensaria 2 vezes antes de confrontá-lo. A encarnação do mal absoluto. Anos foram se passando. Ele perdeu sua esposa e depois seus filhos. Assistiu a todos os funerais, sem derramar uma lágrima. O calendário virou décadas. O relógio perdeu o sentido, até que ele percebeu que ele simplesmente não morria, tentando tirar sua vida diversas vezes, de diversas formas. Mas ele sempre voltava. Não importa o que acontecia, a terra o rejeitava. Envelhecendo, sua carne apodrecia. Sentia como se seus órgãos depois de tanto tempo estivessem parando. Tudo que consumia o corpo recusava, rezando para os céus, implorando ao inferno: Deus, por que o Senhor me esqueceu? "Eu aceito ir para o inferno, deve ser menos pior do que isso." Há relatos que ele vaga em nosso mundo até hoje, como uma mera casca vazia, procurando alguma forma de morrer. Em 1971, na Espanha, uma dona de casa, ao limpar a cozinha, encontrou um rosto humano gravado no piso de concreto. Assustada, chamou seu marido, e os dois tentaram apagar aquilo de todo jeito. Então o homem tirou aquele piso e refez o chão, mas o rosto voltou a aparecer novamente. Dias depois, rostos começaram a aparecer em cômodos diferentes da casa. O bizarro é que com o tempo as feições começaram a mudar. Vizinhos falavam que escutavam vozes na casa mesmo quando ela estava vazia. A casa virou um ponto turístico que atraiu pessoas do mundo todo. Cientistas e pesquisadores que examinaram o local atestaram que não
não havia tintas, pigmentos ou alguma fraude, e que os rostos não foram adulterados. Escavando o local, eles encontraram ossadas humanas. Dizem que a casa foi construída em cima de um cemitério e que por volta do século XV ali vivia um inquisidor que fazia sacrifícios cruéis de mulheres e crianças. Outros alegavam que as almas estavam presas na casa e os rostos eram elas tentando sair de alguma forma. E você? O que faria se rostos começassem a aparecer na sua casa?